emocional se constitui pela fantasia. Vamos retomar isso. Isso é questão sine qua non para o nosso desenvolvimento. Mais uma vez, nós temos que nos preocupar com a intelectualidade, mas vamos voltar a trabalhar emoção com as crianças. Como eu disse, a criança que chegou agora, hoje a criança não quer mais cola, quer tablet. E isso é terrivelmente ruim. Terrivelmente ruim. Seria importante se ela tivesse colo e tivesse o tablet. Ótimo, nós não podemos desqualificar a tecnologia. Mas temos que equilibrar as coisas. Nós temos que equilibrar a intelectualidade com a emoção. Um destaque, uma pessoa que é o diferencial no mundo, ela conseguiu desenvolver tanto o lado intelectual como emocional equilibradamente. Vou dar um exemplo fantástico de desequilíbrio. Eu gosto de melancia, vou comer uma inteira. Tudo que é desequilíbrio é um prejuízo. E nós estamos muito preocupados com esse lado da intelectualidade e estamos esquecendo esse lado fantástico da emoção. Então vamos começar a falar sobre neuro. 45 dias de vida intrauterina. Já vimos que temos a memória e temos a emoção. E a terceira coisa fantástica que a criança tem é sexualidade. O lobo límbico é responsável pela sexualidade, mas sexualidade não é sexo, penetração. Sexualidade é prazer. E esse prazer tem que ser trabalhado fantasticamente com a criança. Depois, mais tarde, eu vou falar sobre algumas psicopatologias. Déficit de atenção é falha de neurotransmissor da área frontal. Isso é déficit de atenção. TDA. TDAH também, hiperatividade é também. A criança com déficit de atenção, ela não consegue ficar muito tempo exposta a um dito. Por quê? Porque ela se distrai, ela vai olhando outras coisas. Mas aprendam que o que a criança gosta, e se ela gosta de computador, ela fica 2 a 3 horas na frente do computador. Entendam que o prazer, ele é mais forte do que falhas de neurotransmissores. Olha que interessante. Por que o prazer é mais forte? Porque 45 dias de vida, essa sexualidade já é o nosso prazer. Nós temos que começar a trabalhar isso com as crianças, o que elas gostam. Nós estamos perdendo essa possibilidade de atrair a criança. Claro, estão perdendo para o futebol, né? Estão perdendo para outras coisas. E elas começam a ter desprazer de ir para a escola. Né? Isso é um prejuízo fantástico. Porque acabamos de ver que mesmo uma criança com uma patologia, o que ela gosta, ela se concentra. Né? Então, vamos começar a entender esse desenvolvimento da criança. Vocês acham que a criança hoje é mais inteligente do que uma criança de 50 anos atrás? Vocês acham que hoje uma criança é mais inteligente do que uma criança de 50 anos atrás? Vamos fazer uma brincadeira. Quem acha que a criança é mais inteligente do que 50 anos atrás, levanta a mão. Quem acha que não é mais inteligente, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Então, perfeito. É porque o professor fica com medo, né? Porque já pensou, se eu erro, né? O que eles vão pensar de mim? Vamos começar a avaliar as pessoas por acertos. Né? Gente, nós temos que começar a voltar a mudar a nossa avaliação. Né? Já notaram que nós estamos sendo avaliados por erro, por isso que a gente não faz, porque daí a gente não erra, né? Daí a gente não é prejudicado. Só que com isso a gente perde a oportunidade pra caramba de participar, né? Shakespeare, no texto do Menestrel, diz que nós perdemos oportunidades na vida com medo de tentar. Né? Gente, eu acertei e errei muito. Depois que eu fiz doutorado, hoje eu acerto e erro muito também. Acertar e errar faz parte da nossa vida. Se a gente ficar com medo de errar, a gente não faz. Né? Mas como a gente é avaliado por erros, né? Você faz 99 coisas na escola maravilhosa. E uma errada você é vista por quem errou. Que pena. Deixa eu contar só uma história então, rapidinho para entender a emoção e isso. Dia 31 de outubro, eu sou de Curitiba. Dia 31 de outubro tem a loja Avan em Curitiba, que é de Santa Catarina, que é uma estátua da liberdade. Assim. Vocês conhecem. Uma loja de conveniência. 31, eu tenho uma filha de 9 agora e tenho uma de 4. Ela tinha 8 na época. A minha filha... Paramos na frente da van e a van estava lotada de carros. E tinha um segundo estacionamento. Eu deixei a minha esposa e as minhas 2 filhas na frente para não andarem muito. E aí a pequena e a minha esposa saíram. A mais velha disse, pai, posso ficar com você? Até estranhei, vou deixar o carro longe. É uma menina de 8 anos. Tudo bem. Saí dali, procurei uma vaga longe. Quando estacionei, ela disse, pai, me conta a verdade. Papai Noel existe ou não existe? E eu fiquei... querendo entender essa demanda, e disse, por que, filha? Porque hoje na escola o meu amiguinho foi fazer a lição, a professora disse, vamos fazer a lição? O meu amiguinho disse, não vou fazer, professora, só se o Papai Noel fizer. Daí a professora disse, então ninguém vai fazer porque Papai Noel não existe. Claro. Muito bem.
Vocês pensam que eu fui lá na escola dizer diretora, secretária, orientadora, supervisora? A professora tem que entender que a maturidade emocional se constitui com a fantasia. Não fui. Porque essa professora foi maravilhosa durante o ano inteiro. Não é por esse dito que eu vou desqualificar toda a potencialidade dela. Absolutamente. Ela foi feliz nesse dito. Mas não é por isso que eu vou desqualificá-la. Eu tenho que ver o quanto ela fez pela minha filha. Minha filha progrediu pra caramba com ela. E aí a minha filha me disse, pai, Papai Noel existe ou não existe? Eu disse, filha, Papai Noel existe para quem acredita nele. Se você acredita, ele existe. Se você não acredita, ele não existe. E aí eu senti que ela deu uma suspirada e disse, pai, então ele existe, porque eu acredito nele. Então veja que lindo isso, né? Eu viajo muito, inclusive pelo Sensupeg. Eu trabalho os cursos de neuro no Brasil inteiro e fora dele. E eu tenho o telefone que tem videochamada, porque eu tenho uma filha de 4 anos que tem um tablet. Só que de noite, antes de dar boa noite, ela vai na tela do telefone, bota a mãozinha na tela e diz, bença, pai. Então eu penso assim, eu não vou tirar um tablet porque ela tem... Não, ela baixa o aplicativo, ela tem joguinhos, mas ela tem um momento de emoção, de colo, de carinho, porque ela é uma criança. E é isso que nós temos que ver. A criança é uma criança. Há muitos anos atrás um cara falou, a criança não é um adulto em miniatura. Vocês lembram disso? Jacques Rousseau. E nós, meu Deus, que cara inteligente. E hoje, 2014, século 21, nós estamos achando que a criança é um adulto em miniatura. Que pena. A criança não é um adulto. Mostrar sexualidade para uma criança, um homem em cima de uma mulher para uma criança é uma agressão. Pode constituir uma frigidez, uma impotência sexual. A criança não é um adulto. A propaganda que ganhou o primeiro lugar na Argentina, que eu quero que vocês vejam, que lindo isso aqui. Dizendo que a chupeta, diz assim, há pessoas que nascem dispostas a ajudar os outros. Homens e mulheres que mais cedo ou mais tarde serão voluntários da Cruz Vermelha. E olha que legal. Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz Roja. Ayúdanos. Obrigado. Isso é uma criança. A criança, para a psicanálise, eu sou psicanalista, ela é um pequeno perverso polimorfo. Mas ela é perversa não de maldade, ela é perversa de afrontar. Se você mantém a postura e a disciplina, ela entende. É polimorfo porque ela tem várias fases, mas a criança fica te provando. Ela está com 1 ano engatinhando com o grampinho na mão, na frente da tomada, dizendo não, nenê, não, nenê, não, não, nenê, não, nenê. Quer dizer, ela sabe que não pode. A criança é inteligentíssima. Só que ela é uma criança. Nós estamos acreditando que a criança já tem uma capacidade hipotética dedutiva. Por isso que não adianta a mãe. A criança está puxando a cortina e a mãe neurótica batendo pá, vai para lá. Não adianta. A criança não tem a capacidade de hipotetizar que pode sair um parafuso, a bucha e cair na cabeça. Não adianta. Se acontecer isso, ela vai aprender. Mas ela não tem essa capacidade. É que nem a mãe neurótica com a criança no colo e cuidado, vai se queimar. O que é queimar para uma criança de 1 ano de idade? Um choque. O que é um choque, né? Então aproxime a mãozinha dela, não bota no fogo, né? Porque, pelo amor de Deus, no forno. Aproxima na frente do fogão e diz, esse calor vai dar uma bolha, e isso é queimar. A criança precisa entender isso na realidade. Ela não tem essa capacidade ainda abstrata de entender essas coisas, né? Primeiro, eu acho que para entender esse lobo límbico, é entender que nós não nos conhecemos. Entender a nossa emoção. Entender a nossa relação com as pessoas. Nós estamos sofrendo muito hoje. Até porque nós não precisamos aceitar as pessoas, mas temos que entender. Sócrates, há 2.400 anos atrás, coloca um dito, conhece a ti mesmo, está no túmulo do Delfos. E eu digo para vocês que quando a gente começa a se conhecer, a gente se surpreende dizendo, meu Deus, eu achava que eu nunca ia fazer isso na minha vida. Eu posso dizer que tem alguns de vocês que vão lá, fecham a porta 3, 4 vezes, não é verdade? Outros contam lâmpada, 2, 4, 6, 8, 10. Outros ficam lendo placa de carro na rua, né? IVF 4958. Outros ficam sentados no vaso contando azulejo, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Né? Claro. Né?
Outros ficam arrumando tudo em casa porque precisam manter o mundo externo organizado para manter o interno organizado. Eu posso dizer uma coisa, todos vocês aqui têm mania. Só que a maioria de vocês, professores, faz escondido, senão os outros vão achar que você é louca. E essa mania serve para equilibrar uma coisa fantástica que não existe aqui em Alegrete, chamada ansiedade. Sai de casa sem fazer mania para ver o pânico que dá. Quando você Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Olha a subjetividade. Nós temos que começar a entender, gente, desenvolvimento da criança, mas entender uma coisa fantástica. Subjetividade. Qual é a primeira produção que a criança dá à mãe? A primeira produção, olha a questão, nós somos biopsicossociais, nós somos biológicos, somos psicológicos e somos sociais. Nem tudo é psicológico. Freud está fumando um charuto, passaram 2 estudantes perto dele e disseram, doutor Freud, o senhor também vai fazer oral. Ele disse, às vezes um charuto é apenas um charuto. Nem tudo é psicológico. Hoje está aí a neurociência para nos dizer. Mas qual é a primeira produção que a criança produz e dá de presente à mãe? Qual que é? Qual que é? A primeira produção. Sorriso, o que mais? A primeira produção que a criança produz e dá de presente à mãe. O cocô, parabéns, é o cocô. O cocô é a primeira produção e eu vou provar para vocês agora. A importância que o cocô tem, professores. Claro. Você pode ter 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Todos vocês hoje, antes de puxar a descarga, têm que olhar a sua produção. Por que tem que olhar o cocô? Para ver se desce, baixa, se desce. Mentira. Era baixar a tampa e puxar a descarga. É uma